Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Vamos ser bem objetivos nessa noite que a gente tem a Santa Ceia ainda, né? E obrigado, pastor Gelé, pela confiança, né, de trazer nossos amigos aqui que o senhor não conhecia. O senhor tem direito de dar uns 15 beijinhos na minha e está tudo pago. Amém, irmãos? Quem está feliz com Cristo nessa noite? Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo 19 a seguir. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai, volta, porque te tenho eu feito. E voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao todo o povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Essa palavra, quero ser bem objetivo nessa noite, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, compartilhei com a nossa igreja esses dias atrás, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar rapidamente aos nossos corações, trazendo um entendimento para cada um de nós. Se você ler no próprio livro aqui que a gente usou como base, no versículo 16, diz: o Senhor havia dado uma ordem, no 15:16, o Senhor havia dado uma ordem para ele ungir 2 reis. Bem como, na sequência, ungir um profeta no seu lugar. Se você ler o versículo 15 e 16, você vai saber o que a gente está falando. Né? E aí, o que acontece? Ele segue viagem depois da ordem de Deus, e quando chega a uma certa altura da sua viagem, ele encontra um homem lavrando a terra. E esse homem estava trabalhando. E quando ele passa por esse homem chamado Eliseu, estou falando do profeta Elias, quando ele chega diante de Eliseu, ele diz para Eliseu, não disse nada antes ele lança sua capa sobre ele. E isso tinha um significado no antigo Israel. Isso dava uma aquisição de um direito. Essa confirmação está lá em Ruth, capítulo 3, versículo 9. Isso dava o direito, além do direito, uma tira de posse, uma aquisição. E quando ele acaba de lançar a capa, Eliseu entende na hora, de pronto, que Deus estava o convocando para o ministério, para um chamado específico. E a resposta de Eliseu se dá de imediato em 3 etapas que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Quando ele recebe essa capa de Elias sobre si, ele na hora de pronto, ele atende ao chamado, porque ele sabia que Deus estava o convocando. Então a palavra que predominou naquele momento foi a prontidão de Eliseu. Depois, na segunda etapa, Eliseu se desvencilha de tudo aquilo que que poderia roubar o seu foco, tudo aquilo que poderia desfocá-lo do seu chamado ministerial, ele se desvencilha na hora. Como assim? Quando ele pega uma junta de bois, os carros, faz uma grande costela de fogo de chão, nos nossos dias, na nossa linguagem, principalmente na linguagem de gaúcho,
e faz uma churrascada, chama todos os amigos, vizinhos e parentes, e ali ele faz uma festa para se despedir das pessoas, da sua família, dos seus amigos. E numa terceira etapa, podemos dizer que o chamado deste homem se deu através de uma renúncia. Porque estamos falando aqui de uma pessoa de posse. Não estou falando aqui de alguém que estava ao léu, mas uma pessoa de posse. Quando naquela época alguém tinha uma junta de bois, já era uma pessoa bem sucedida. Eles tinham 12 juntas de bois. Eles eram homens que trabalhavam com o campo, e esse homem renuncia de que forma? Ele renuncia abrindo mão do seu convívio familiar, porque ele sabia que dali por diante ele estava literalmente nas mãos de Deus. Ele abre mão do seu conforto, dos seus recursos financeiros, abre mão da sua segurança para atender a um chamado de Deus. Paulo, quando ele fala a respeito de ministério registrado lá em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24, ele fala de 3 coisas que tem que haver no coração daquele que é chamado por Deus. A vocação, ele disse o que eu recebi do Senhor. Ele fala sobre abnegação e fala também sobre paixão. Isso no versículo de número 24 de Atos dos Apóstolos. Eu quero tentar resumir ao máximo nessa noite, devido ao tempo. Eu quero falar nessa noite sobre 3 fases que acontecem na vida de um cristão que adentra uma caminhada com Deus. Primeiro é a fase do chamado, diga comigo, chamado. Depois, irmãos, nós encontramos aqui a fase da preparação, diga comigo, preparação. E depois a execução, diga execução. Então essa é uma trajetória normal na vida de cada um de nós. Só que nós precisamos ter alguns entendimentos aqui a esse respeito. Primeiro de tudo, qual é o chamado mais importante que cada um de nós aqui recebemos? Está lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo 17 ao 20. Se der para projetar, Lucas, capítulo 17. Os 70, deixa eu ler isso. Volta lá. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causaria dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Qual é o chamado mais importante na vida de cada cidadão ou cidadã que se encontra aqui nesta noite? Chamado à salvação. Esse é o mais importante. É mais importante do que serviço, mais importante do que bens, do que riquezas, do que fama, status. Mais importante do que qualquer coisa é o chamado à salvação. Foi para isso que Jesus veio à terra. Ele mesmo declarou com sua boca, dizendo: eu vim para salvar o que se havia perdido. E nós temos que manter isso em mente, que o meu maior chamado é o chamado à salvação. Amém, meus irmãos? E aqui os discípulos estavam super alegres, empolgados, recebem poder do próprio Jesus, recebem autoridade dele para ministrarem, para expulsarem demônios, para curarem os enfermos, para libertarem os oprimidos. Mas Jesus, quando eles voltam, Senhor, foi show. O negócio aconteceu.
A gente se empolga, sim ou não, irmãos? Se a gente ora por alguém, alguém é curado, a gente não fica empolgado, fica feliz? Jesus deixou eles exporem a sua alegria, a sua felicidade. E ele trouxe a memória deles. Não se alegrem tanto por essas coisas, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Em outra tradução fala. Então isso é importante. E nós temos que manter a nossa salvação como a coisa mais importante na nossa vida. Devemos guardá-la no nosso coração como uma pedra preciosa, algo inegociável. Amém, meus irmãos? Porque um dia tudo isso aqui vai acabar. As lutas vão terminar. As doenças vão terminar. E para sempre estaremos com o Senhor na glória. E a alegria de um cristão é um dia ouvir: vinde, benditos do meu Pai, para o gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Diga comigo, o chamado mais importante na minha vida, diga, é a minha salvação. Indiscutivelmente, irmãos, nós temos uma interpretação a respeito de chamado aqui, muito equivocada, quando o assunto é chamada ministerial. Principalmente aqui no Brasil. Você chega para algumas pessoas e pergunta a elas o que é chamado, o que é ministério. Elas equivocadamente dizem: não, isso é uma posição de destaque que Deus me elevou. Nós temos muitas pessoas que parece que carregam o seu chamado ministerial como um troféu em suas mãos, querendo mostrar a outras pessoas. Mas isso não tem nada a ver. É uma interpretação um pouco equivocada. O que acontece quando, de repente, Deus fala com você, acende no seu coração uma chama a respeito de uma direção, além da salvação estou falando, certo? Porque tem várias camadas, essa mensagem aqui é uma mensagem muito vasta, mas eu estou tentando resumir da melhor forma possível. As pessoas colocam uma expectativa. Eu mesmo, hoje estava compartilhando com um casal de amigos lá em casa e dizendo quantas palavras eu recebi. Isso há 31 anos atrás. E existem muitas coisas que a gente ouve alguém falar para nós, ou o próprio Deus falar no nosso coração, e a gente se empolga e a gente acha que Deus fala muitas vezes ao nosso coração no domingo, vai acontecer na segunda, a respeito de chamado ministerial. Isso não é verdade. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos chama e Ele nos prepara. Quem aqui já se empolgou com uma promessa ministerial? Levante a sua mão. Vocês nunca se empolgaram? Ou vocês nunca receberam, né? Todos nós nos empolgamos e nós colocamos, às vezes, falsas expectativas nesse chamado. Coisas que até Deus não falou, mas são fruto da nossa imaginação. E com o passar dos anos, sabe o que acaba acontecendo conosco? Vem uma frustração no nosso coração e achamos que Deus se equivocou. Mas nenhuma palavra liberada da parte de Deus ao nosso coração cai por terra. A Bíblia diz, não sou eu, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. As nossas empolgações, expectativas, acabam gerando frustrações em nosso coração. Se nós formos conversar com as pessoas, a gente vai ver que muita gente está frustrada porque criou dentro da sua mente um desenho, uma imaginação, pintou uma tela dentro da sua mente que não vai acontecer nunca com ela. Uma chamada coletiva a toda a igreja do Senhor Jesus, que professa o seu nome é: nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação. Levante a sua mão assim.
todos vocês, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, temos esse chamado em comum. Somos ministros da reconciliação. Entendendo esse panorama, meu maior chamado qual é? A salvação. Deus já acendeu uma chama e deu uma direção ao meu coração. Talvez eu me equivoquei e estou achando que isso está passando o tempo e que não vai dar certo porque eu criei algumas expectativas dentro de mim. Mas, agora, como salvo em Cristo, ciente da minha responsabilidade como igreja do Senhor, como cristão, dentro dessa consciência agora, se eu continuo fazendo vistas grossas ao meu chamado, eu posso afirmar que a conta não está fechando. O que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 27. Vamos ler juntos. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Próximo. Caiu a chuva, mesma situação da casa que estava sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Se eu faço vistas grossas ao meu chamado como ministro da reconciliação, bata no seu peito assim. Diga, eu tenho uma responsabilidade. Nós, trazendo um pouco de tradição romana, nós temos um pouco de equívocos a esse respeito e queremos externar aos principais líderes da igreja toda a responsabilidade que está em nossas mãos. Se eu ajo assim, alguém que ouve as palavras pregadas, as palavras lidas, e faço vistas grossas ao meu chamado como ministro da reconciliação, eu sou comparado, conforme a palavra que lemos aqui, a alguém que está em solo instável, que não está sobre a rocha. Quem ouve e pratica uma ação que demanda uma reação. O grande problema nosso como igreja é entrar no maior mal que um homem pode entrar. Sabe qual é? Zona de conforto. Fomos chamados à salvação. O Espírito do Senhor entrou em nossos corações, nos vocacionou para nos tornarmos ministros da reconciliação, reconciliarmos as pessoas com Deus. Isso é um privilégio incrível. Mas nós, com o passar do tempo, agora fechando o pensamento, com o passar do tempo, nós vamos nos acomodando. Sabe por que nós nos acomodamos? Porque tá bom, estou salvo em Cristo, amo o Senhor, venho na igreja, sou queridinho, sou bonzinho, e os outros? E a minha responsabilidade? Não, deixa que outros façam no meu lugar. Nós não podemos agir dessa forma. Entrar na zona de conforto, cruzar os nossos braços e achar que está tudo certo. Porque não está tudo certo. Porque o Senhor distribuiu talentos na mão de cada um de nós aqui. E um dia Ele vai cobrar, irmãos.
Que nós possamos abrir os nossos olhos nesta noite, dar vazão ao Espírito Santo para que Ele nos use no meio ambiente em que estivermos. E sabermos que através de nós, não de outrem, mas através de nós, muitas almas podem ser ganhas para Jesus Cristo. Através de mim, diga, através de mim, muitas almas podem ser salvas. A zona de conforto é como um câncer na vida da pessoa. No mundo secular, é assim também. Quando a pessoa se acomoda, acha que está tudo certo, ela entra num modo de sonolência, de dormência. Na vida espiritual não é diferente. Meu Deus, se cada um de nós aqui deixarmos o Senhor nos usar, porque se eu sou salvo em Cristo, se eu amo o Senhor, se eu tenho contato com o Senhor, por que não levar essa preciosa semente a outros corações? Imagine bem quantas pessoas teríamos aqui, o dobro de pessoas. Ah, pastor, mas o senhor está falando em número, porque número enche os olhos. Não, irmãos. Eu estou falando da nossa responsabilidade. E não externe a ninguém a sua responsabilidade. Não joguem para ninguém a sua responsabilidade. Para de procrastinar. O Senhor conta com você. Se alguém aqui já falou de Jesus para alguém e ganhou essa pessoa, você não ficou muito feliz? Quem aqui já falou de Jesus para alguém e essa pessoa entregou o seu coração para Jesus? Você não ficou feliz? É isso que gera vida em nós. É isso que nos dá felicidade, porque nós fomos chamados para nos tornarmos ministros da reconciliação. E bem verdade é que a intimidade nossa com Deus, ela precede trabalho para Deus. Jesus deixou claro isso na sua palavra, da nossa responsabilidade. Lucas, capítulo de número 8, versículo 37 ao 39. Lucas 8, vamos ler juntos. Então, todo o povo da região dos Gadarenos, ou Gerazenos, suplicou que Jesus se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem que havia saído os demônios, quantos demônios eram? Vocês sabem? Uma legião. A legião era constituída por 6.000. Olha só. Suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: tá aí. Vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então esse homem foi, anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Meus irmãos, esse homem era terrivelmente possuído por demônios. Tinha uma vida extremamente destruída. Ele vivia naquelas cavidades, estilo umas cavernas nas encostas do mar, nas rochas. Tentavam prender ele e ele fazia das cordas como uma linha de costura. Nada segurava ele. E esse homem, de repente, Jesus atravessa o mar e quando ele chega nas margens dessa região dos Gadarenos, a Bíblia diz que esse homem correu, se prostrou diante de Jesus e os demônios falaram: o que você veio fazer aqui antes do tempo? Viesse nos atormentar. Jesus deu uma ordem: sai dele agora. E aqueles demônios pediram permissão para entrarem nos porcos, e aquela região era uma região de criação de porcos, era uma das maiores fontes de renda da época. E a Bíblia diz que Jesus autoriza que aqueles demônios entram em aproximadamente 2.000 porcos. Os porcos se lançam no precipício
e cai no mar. Todos que viram aquilo ficaram atônitos, assustados demais. E correram para a cidade chamar o povo. Venham ver o que aconteceu. Quando chegaram lá, já não estavam mais encontrando aquele homem naquele estado demoníaco, mas encontraram o homem são, transformado. E chegaram e olharam e disseram: poxa, ele está em são juízo. E eles disseram: Jesus, sai daqui, vai embora da nossa região. Estavam bravos com Jesus. Jesus agora entra no barco para ir embora, e quem vem atrás dele? O homem, que outra hora todo mundo tinha medo dele, agora transformado em são juízo. Chegou diante dele e disse: Senhor, deixa-me ir contigo. Jesus disse assim: não, Senhor. Agora você vai para sua casa, para os seus, e vai cumprir o teu chamado como ministro da reconciliação. E a Bíblia diz que ele se torna, historicamente falando, o primeiro missionário da região de Decápolis, uma região composta por 10 cidades. Ele começa a pregar e falar do amor de Deus. O que Deus depositou dentro de nós. Ou você acha que nós fomos chamados por Deus apenas para dizer: estou dentro de uma igreja com os meus braços cruzados e os outros deixa que alguém faça? Não. Nós temos uma responsabilidade de levarmos o amor de Deus, a mensagem do Evangelho a todos. Isso é o que Jesus nos ensina na sua palavra. Mateus 28, 20. O que diz as Escrituras? Já estou finalizando, irmãos. Ensinando-vos a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Eu estarei... O 19, vamos ler o 19 para ficar mais completa a leitura. Portanto, vão e façam discípulos, ordem imperativa de Cristo para nós, como igreja do Senhor, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O outro versículo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ordenei, e aí a garantia é essa. Mas eu tenho medo de pregar o Evangelho. Está aqui, irmãos. Eu estarei com vocês todos os dias, para sempre, até a consumação dos séculos. A maior garantia que temos é que Ele está presente em nossa vida. Mas isso também não nos exime, da responsabilidade de falarmos desse amor. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Muitas almas podem ser salvas. Abra sua boca e deixa Deus te usar e falar desse amor, porque você foi chamado para ser ministro da reconciliação. Eu vou deixar para outra hora a parte da preparação. Chamado, preparação. Aconteceu na vida de Eliseu. Sabe quanto tempo ele ficou ali, do lado de Elias? Ah não, ele foi chamado na sexta-feira, pastor Geliel, na segunda o ministério dele bombou. Não. Ele ficou 20 anos aprendendo. Em submissão. Aprendendo a depender de Deus. Aprendendo confiança. Fidelidade à sua liderança, humildade. E quando nós olhamos para o chamado do apóstolo Paulo, ele ficou, depois que o Senhor fala com ele, sabe quanto tempo mais ou menos ele ficou em preparação? Cerca de 12 anos. E eu vou fechar aqui porque não quero mais tomar o tempo de vocês. Em última fase, último estágio dessa mensagem é a execução. Não adianta você ficar, como diz o autor aos Hebreus, vocês já eram para ser mestres, mas vocês ainda estão necessitando de uma madeirinha,
dos primeiros rudimentos da fé. Eu sei que eu não conheço os irmãos, muitos irmãos, conheço aparentemente. Alguns estão no tempo do chamado aqui, estão recebendo a alegria da salvação, o chamado de Deus para se tornar o ministro da reconciliação. E vão entrar no momento da preparação. O momento da preparação é o momento que Deus nos lapida, mas nós não podemos parar no tempo da preparação apenas. Porque tem gente que está 30 anos no Evangelho e diga, estou sendo preparado ainda. Quando? Porque vai chegar o momento, que é o momento da execução. Eu vou parar por aqui, eu não posso mais continuar, irmãos. Que nós temos a Santa Ceia, mas tinha muita coisa a ser falada a esse respeito, mas também não é por muito falar. É pelo Espírito. Vamos parar de dar desculpas. Paulo disse que quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, falava como um menino, mas agora eu já sou adulto e você já é adulto. Amém? Deus quer te usar. Vamos ficar de pé.